Nós estamos numa série de mensagens, a visão da igreja, fazendo um estudo do livro de Efésios. Ratifico o pedido que eu falei no domingo passado, para quem estava aqui, para quem não estava, vou falar. Que tal você ler nesse mês o livro de Efésios? É rápido, é curto e você vai entender um pouquinho melhor, porque não dá para falar todo o livro, cada versículo, mas você pode se empolgar, dar uma pausa aí nas suas leituras da Bíblia e ler o livro de Efésios, ou fazer os dois. Continue com a sua leitura para terminar o ano e emenda também, releia, se você já leu esse ano, o livro de Efésios aqui. Você se lembra que eu falei que o livro de Efésios, Paulo escreveu quando estava preso. É um livro que está na prisão. E nós vamos falar de um quebra-cabeça. Você vai ver que os quebra-cabeça do livro de Efésios vai se encaixando até na nossa última série de mensagens. A primeira peça do quebra-cabeça, eu falei domingo passado, você não estava aqui, mas dá glória a Deus que agora tem internet. É só você ir no canal do YouTube e ouvir a mensagem, ou no aplicativo. Lá no aplicativo tem mensagens que está lá, também a mensagem, só a mensagem você está lá e pode ouvir a mensagem. Você pode botar um fone de ouvido, não precisa ficar me vendo, até porque vai te cansar, ficar só ouvindo a mensagem, porque a palavra de Deus aqui não volta vazia. Mas na primeira quebra-cabeça, primeira peça, eu falei que a igreja é a extensão do povo de Deus que começou lá em Israel. Então, se é um povo, a igreja deve ser algo coletivo e não individual. Não individualista, mas algo coletivo. E esse é o grande problema da espiritualidade atual. Nós achamos que a nossa espiritualidade é individual. Achamos que basta eu orar, eu ler a Bíblia, eu jejuar. Não é eu, somos nós. O cristianismo é relacionamento. Meu relacionamento com Deus e o meu relacionamento com as pessoas. As duas coisas têm que acontecer. Porque Deus nos chamou para ser um povo. E Deus está preparando um lugar especial, a Nova Jerusalém, para a gente morar como povo. Amém? Eita, tu vai morar lá, irmão? Não é na Nova Iguaçu, não, Celestial, não. Não, e nem a Vila Velha espiritual, não. É a Nova Jerusalém. Dá um glória a Deus aí. Eita, tu vai morar lá junto comigo. Rua de Ouro, o negócio vai ser coisa linda lá. Deus está nos preparando uma cidade para nós morarmos como povo. Então, a primeira peça do quebra-cabeça que eu quero destacar é que nós não podemos ser individualistas. A igreja precisa entender essa questão da coletividade, dos relacionamentos. Hoje eu vou falar da segunda peça, que é a força da diversidade. E, essa palavra hoje, diversidade, tomou uma conotação muito negativa. Né? Diversidade agora é aquela sopa de letrinha, LG, não sei o que, não sei o que, não sei o que, até Z. Né? Mas diversidade é você ser diferente do outro. É uma coisa tão simples, é ser diferente. Sermos diversos, somos diferentes, um com o outro aqui. E a força dessa diferença, olha aqui que o texto diz em Efésios capítulo 3, verso 10. E isto para que agora, pela igreja, multiforme sabedoria de Deus. Olha só, a igreja, o que ela é? Ela é a multiforme sabedoria de Deus. Há várias formas da sabedoria de Deus. Ela tem uma diversidade, a igreja. E se torne conhecida nos principados e potestades nas regiões celestiais. Principados e potestades é a forma que ele está falando, os demônios, os anjos maus. E por que chama esse nome principado e potestades? É porque ele tem, demônio gosta de ter setores. Demônio é uma instituição organizada, o capeta é organizado. Não é? Você pode chamar ele de um monte de coisa, mas não pode chamar ele de desorganizado. Ele é organizado. Ele tem principado, ele tem hierarquia. Aonde Satanás é o ápice da hierarquia. Mas eles trabalham com hierarquia.
E eles trabalham com principados, ou cada demônio tem um lugarzinho aí. E fala também de potestade. Potestade é poder. Poder quer dizer que nem todo demônio tem o mesmo poder. Se eles trabalham em hierarquia, tem o capetinha, capeto médio, capeto mais ou menos, capeto a 10ª potência, e aí vai. Né? Tem uma hierarquia, mas independente da hierarquia, estão todos derrotados pelo sangue do Cordeiro, irmão. Então você não precisa se preocupar que quando o diabo aparecer, você perguntar em que hierarquia ele está. Qual potência de diabo? É diabinho, diabão, diabo mais ou menos. Você não precisa fazer isso porque todos eles são derrotados pelo sangue do Cordeiro. Eu só quero mostrar que às vezes a gente vê algumas expressões da Bíblia e não entende. Mas o que faz ser conhecida, o que faz o diabo temer, e aqui o conhecido é o que o diabo teme na igreja, essa multiforma da igreja. Essa coisa que a igreja tem uma diversidade. Isso faz o diabo temer a igreja, mediante o poder de Cristo. E diz que é isso que fala o eterno propósito que Deus estabeleceu em Cristo. Deus sempre estabeleceu um propósito de criar a igreja, como a continuidade do seu povo lá de Israel. Isso é um propósito que ele sempre existiu, um propósito eterno. A igreja não existe porque Israel fracassou. Israel fracassou, Israel não conseguiu fazer aquilo que Deus gostaria. Não, a igreja sempre fez parte do plano de Deus. A igreja não é o plano B de Deus. Deus não tem um plano B, Deus só tem um plano. Deus quis criar um povo que começa com Israel e através de uma extensão, através de todo o mundo, através da igreja, mediante a igreja. Por isso a igreja é essa multiforme sabedoria. E eu quero mostrar para você a necessidade dessa multiforma, a necessidade dessa diversidade da igreja. No Velho Testamento, o povo de Deus era através de Israel. Israel tinha uma única cultura. Israel sempre foi um país pequeno, até hoje. Israel não é um país igual ao Brasil, do tamanho do Brasil. Israel é um país pequeno. Israel é do tamanho, comparando o Espírito Santo. Não é do tamanho de São Paulo. Não é do tamanho da Bahia. Não, Israel até hoje é um tamanho aí pequeno, é o Espírito Santo. E nós só temos uma cultura aqui. Não tem como. Israel não é um país continental igual ao Brasil, que tem várias culturas. Você tem a cultura de São Paulo, a cultura do Rio, a cultura do Nordeste, a cultura do Norte, a cultura do Sul. Lá no Sul eles tomam chimarrão. Se você tomar chimarrão, você não vai aguentar aquele chamate, né, que não tem açúcar. Mas eles tomam isso que nem água. E tem mais, no chimarrão eles tomam assim, cada um dá uma, né, e dá para o outro. E bota mais um pouquinho de água e dá para o outro. Eles acompanham o mesmo chimarrão. E a gente que não está acostumado, eu tive lá no Sul, aí estava lá um tomando, botando um pouquinho, tomando, aí depois do 10º tomar, mandou para mim, eu falei, eu não boto minha boca aqui de jeito nenhum. Não, é inoxidável, a água quente tira a bactéria, meu irmão, eu não sou daqui, eu não boto essa boca aqui, 10 caras botou a boca, eu não vou botar a boca aqui de jeito nenhum. Por quê? Porque para mim é um choque, é outra cultura. Como lá no Amazonas, nós temos um missionário, um dia vim aqui, pastor Damásio, e ele chegou para mim e falou, olha, pastor Severino, eu quero que você venha aqui, conhecer os ribeirinhos, conhecer o trabalho, né? A gente tem um barco lá no meio do Amazonas, né? Eu falei que eu vou mandar a Andressa para lá, que ela é mais aventureira do que eu. Ele diz, eu quero que você come cérebro de macaco, mas eu não vou comer, cara. Mas você nem vai experimentar, quando eu ver aquele macaco abrindo o crânio do macaco, eu vou vomitar. Não dá para mim. Mas eu tenho uma mulher lá na minha igreja que é guerreira, a Andressa lá, que ela vai comer e vai dizer para mim como é que foi. Por quê? São culturas, o nosso país é continental, e a gente está acostumado com isso, mas Israel é um país pequeno.
Num país pequeno, só tem uma cultura. Por que a igreja precisa ser essa multiforma? Porque agora a igreja quer ganhar o mundo, e o mundo tem várias culturas. Não tem uma forma só. Não tem como você ganhar o capixaba de um jeito. Nós tínhamos um pastor que veio do meu Rio de Janeiro e veio pastorear aqui. E aí ele foi visitar uma família na igreja. E ele visitou com a família, não avisou que ia, já chegou lá numa hora que o pastor, a mulher não estava preparado, ainda perguntou para ele: o que você está fazendo aqui, pastor? Vim te visitar. Aí ela, sem graça, deixou o pastor entrar. O pastor chegou quase na hora do almoço, ela cheia de coisa para fazer, e ele ainda foi na cozinha falar: o que tem para comer? E abriu a panela. Vim almoçar com os irmãos. A mulher surtou. Quem te chamou? Quem te chamou, pastor? Foi meu marido? Foi meu filho? Não, eu vim aqui te visitar. Aí ela disse na cara de pau no pastor, falando: pastor, olha só, não estou preparado, não tem comida suficiente. Um dia a gente marca. Deus te abençoe, tchau. Ele ficou tão sem graça e tão frustrado que ele ligou para mim. E falou: pastor Severino, você acredita que eu fui visitar uma ovelha minha e ela me mandou embora? Foi, aconteceu. Eu falei: pastor, tu está doido, pastor. Aqui não é o Rio de Janeiro, não é a nossa Baixada Fluminense. Lá é uma honra. O pastor chegou, bota água no feijão. Ah, que coisa linda. Se tem um ovo, a gente divide o ovo e faz aquela bagunça, aquela loucura. Aqui não, pastor, isso é falta de educação. Irmão, ele foi embora sem entender isso. Ele falou que não conseguia. Ele não conseguia entender que aqui é uma outra cultura. Outra cultura. Não é nem melhor nem pior, só é outra cultura diferente. A gente esquece que para alcançar pessoas diferentes, temos que ser multiforma de sabedoria. Senão, não alcança os diferentes. A igreja é essa multiforma. A igreja aqui, ela é desse jeito, a maneira que nós adoramos a Deus. Mas quando eu estou na Assembleia Geral, eu já falei aqui, quando eu vejo os africanos, uma parte dos africanos, eles botam uma roupa e começam a dançar de um jeito que eu me lembro o tempo do terreiro de macumba. Eu me lembro do terreiro, a roupa, a maneira e tá, ainda chama a gente para dançar assim, não dá para mim. Eu brinquei, não tenho joelho para isso. Porque é outra cultura. A igreja precisa ser essa multiforma. Porque agora, olha o que o texto diz. O mistério é que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. O que é mistério para ele? Mistério para nós é algo oculto. Mistério para eles é o que era oculto e agora foi revelado. O que era oculto? O que era oculto para eles é que eles achavam que tudo ia ser através de Israel, o povo de Deus. E agora foi revelado que os gentios quer dizer os não-judeus, que somos nós. Nós, não-judeus, agora somos co-herdeiros, membros do corpo de Cristo, coparticipantes. Somos agora parte do povo de Deus. Somos a nova Israel de Deus. Nós somos a nova Israel de Deus. A gente não precisa imitar Israel, porque agora vivemos uma nova Israel. A nova Israel é a igreja. Nós precisamos orar por Israel, mas não precisamos dos símbolos de Israel, porque nós somos agora a nova Israel. Nós somos agora co-herdeiros, co-participantes. Os judeus não têm um privilégio que nós não temos. Às vezes a gente acha que o judeu tem algo especial. Não tem mais, porque nós somos todos um povo só.
através de Cristo Jesus. Apesar que eles têm uma tarefa escatológica, mas isso é futuro para eles. Entendendo isso, se nós somos a multiforme sabedoria de Deus, se nós cremos na diversidade, nós precisamos ter cuidado, porque o mundo é contrário a isso. O mundo, ao contrário dessa diversidade multiforme, o mundo, ele quer e deseja o pensamento único. Nós queremos diversidade. O que é diversidade? Multiforme. Aqui é um lugar onde você pode pensar de um jeito, o outro pode pensar no outro. Porque o que nos une é Cristo. O que nos une não é porque você torce para o Flamengo, que eu lamento. E eu torço para o Fluminense. E o Eduardo chegou eufórico, dizendo que amanhã vai ver o jogo do Cruzeiro. Tenha misericórdia da vida dele, Senhor. Não é, Júlio? Tenha misericórdia da vida dele. Mas o que acontece? Nós podemos torcer, podemos ser diferentes, podemos pensar diferentes, podemos ter opiniões diferentes, mas isso não muda, porque o que nos une é Cristo. É Cristo que nos une. Não são nossas opiniões que vão nos unir. A nossa unidade está mediante a nossa fé e a nossa esperança e a nossa crença em Deus. Agora, o mundo não acredita nisso. O mundo só acredita no pensamento único. Todo mundo tem que pensar igual a todo mundo. E cada dia isso tem aumentado. Esse desejo de pensamento único. E o problema é que a igreja está se contaminando com o pensamento único do mundo. E nós acreditamos na diversidade de pensamentos, porque o que nos une é só Cristo. Você vai ver isso, essa polarização política no mundo todo é a guerra do pensamento único. Cada um tem que ganhar essa guerra. Todo mundo tem que pensar como ele. E cada um tem que entrar nesse quadradinho que um pensa. Uns chamam de direita, outros chamam de esquerda, ou chamam de conservador, ou chamam de progressista. E essa guerra do pensamento único, isso é uma manipulação do mundo do diabo. Nós não somos o povo do pensamento único, nós somos o povo do pensamento diversos. A unidade nossa é mediante a fé e não mediante as nossas opiniões. Nós estamos nos contaminando com essa guerra do pensamento único que o mundo trava. E nós estamos entrando na igreja com essa guerra. Nós deixamos de ser a multiforme de Deus e estamos caindo nessa armadilha. Veja, essa armadilha, ela se expressa através das redes sociais. Se você entende um pouquinho só de rede social, só um pouquinho, não precisa entender muito não precisa conhecer informática, você sabe que quando aquilo que você pesquisa, é tudo aquilo que ele vai te mostrar. Então, se eu colocar no meu computador, procurar algo no Google, para mim vai aparecer uma coisa, para você vai aparecer outra. Mesmo colocando a mesma palavra. Porque ele quer dar aquilo que você concorda. E te dá uma sensação que todo mundo concorda igual a você. Porque você procurou no Google e está tudo na forma que você pensa. E você acha que aquilo é o certo. E mal sabe você que é, na verdade, o algoritmo do computador querendo te domar para você continuar nele, fazendo aparecer só aquilo que você gosta. Então, a rede social, o Google, o Instagram, o Facebook, eles todos têm o mesmo plano, gerar em você um pensamento único. Você tem que entrar no quadradinho deles. Vou te mostrar 3 imagens para te ajudar a entender isso. 3 imagens. Um de um filme, um de um acontecimento recente, e outro para te mostrar de forma prática
como é ruim o pensamento único. A primeira imagem que eu vou te dar é desse filme aqui, que é do meu tempo, não é? Foi o primeiro filme que eu vi sozinho. Eu fui sozinho. O primeiro filme que eu fui sozinho foi Império Contra-Ataca, que eu fui sozinho. No meu tempo era Guerra das Estrelas, mas agora é Star Wars. Porque Guerra das Estrelas, ou Star Wars, o primeiro, eu ainda era tão pequeno que meu pai me levou. O negócio é tão velho que eu já levei meu filho. Se você já assistiu Star Wars, e eu vou usar o tempo antigo, Guerra nas Estrelas, né? Talvez você nunca assistiu, e você não precisa assistir não, tá? Mas eu quero te mostrar que ele expressa bem um pensamento único. Esse cara de olho verde aqui, no filme era o imperador. Atrás dele é o Darth Vader, que é o pupilo dele. Esse imperador, ele fez uma jogada. Ele era o chefe da república, do qual os Jedi lutavam. Ao mesmo tempo, ele era o Lord Sith, que é o cara do mal, do grupo do qual os Jedi lutavam, que eram os separatistas. Ele era o chefe dos separatistas e era o chefe também da república. Para ele, pouco importa quem ia ganhar, se eram os Jedi, a república ou o separatista. Ele era o chefe dos dois. No final, independente do resultado, ele ganhava, como ele ganhou. Exatamente isso que o diabo faz. Irmão, sabe quem é o chefe do lado direito? O diabo, porque o mundo jaz no maligno. Sabe quem é o chefe do lado esquerdo? O diabo, porque o mundo jaz no maligno. Se o direito ganhar, o diabo ganhou. Se o esquerdo ganhar, o diabo ganhou. E a gente está brigando como se houvesse um lado que fosse de Deus. Esse lado aqui é de Deus. O lado de lá do diabo. A gente está parecendo esse filme, os Jedi lutando, achando que estavam abafando na luta. Mas, na verdade, eles estavam lutando em favor do mal, sem saber. E acabou todos morrendo. Todos os Jedi morreram no filme, porque eles achavam que estavam lutando a favor do bem, e, na verdade, eles estavam sendo manipulados por mal. Os cristãos estão parecendo os Jedi no filme. Estão lutando achando que estão defendendo o bem, mas no final estão sendo manipulados pelo mal, que é o diabo. É impressionante como nós fazemos isso. A gente esquece de ler a Bíblia, porque a gente quer ler com a nossa ótica. A Bíblia diz claramente, o mundo, sabe o mundo que você vive? Jaz do maligno. Tudo aqui jaz do maligno. Tudo aqui tem um dedo do capeta. Inclusive o jogo de futebol. Tem um dedo do capeta. Na forma da juíza que fez aquele jogo Brasil e França, que deu 19 minutos. É o dedo do capeta. Que aquilo foi um roubo. Qualquer um que gosta de futebol já viu seu time ser roubado. Seja o que for, meu irmão. Seja aquilo que parece mais nobre. Tem um dedo do capeta. Porque o mundo jaz no maligno. Agora, o mundo, é interessante que o mundo diz que eles acreditam na diversidade. Eles acreditam que temos que acreditar na diversidade, apoiar a diversidade. Olha essa imagem agora, essa mais recente, não vou nem colocar uma de boa qualidade. De propósito eu coloquei de má qualidade, porque você já deve ter visto nas Olimpíadas. Na abertura da Olimpíada, estava aqui um monte de pessoas trans, travestis e tal, usando o quadro da Santa Ceia, que é um quadro até mais celebrado pela Igreja Católica que nós evangélicos. Mas eles estavam celebrando isso, sabe para quê? Dizendo o seguinte, o cristianismo é um pensamento errado. Eles, numa abertura de uma Olimpíadas, que não tem nada a ver, colocou um quadro cristão
para humilhar, esculhambar o cristianismo e dizer o seguinte: isso aqui é errado. Ou seja, eles não respeitaram a nossa diversidade. Eles podiam não acreditar no cristianismo, mas tinham que respeitar quem acredita. Eles podiam até achar, e eles têm liberdade de achar que o cristianismo é errado, que a gente é um cambado de maluco, mas eles deveriam respeitar a nossa opinião. Mas, o que eles fizeram? Fizeram Olimpíadas e disseram o tema da Olimpíadas é a Olimpíada da diversidade. Vamos apoiar a diversidade. Mas a diversidade deles, na verdade, não é tão diverso assim, porque eles não apoiam a nossa opinião. Na verdade, a diversidade deles nada mais é do que um pensamento único. Que temos que concordar com aquilo que eles pensam, com aquilo que eles acham. E nós não podemos ter um pensamento contrário, porque esse mundo existe uma guerra do pensamento único. Porque isso é vantajoso para todo mundo. Agora eu vou te mostrar uma foto para você ver a confusão que seria se todo mundo tivesse um pensamento único. Os homens, por favor, fechem os olhos. Olha essa mulher linda aqui. Linda, né? Linda, 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 linda. Sou apaixonado por essa mulher. Tanto que eu consegui botar uma foto dela na minha pregação. Olha como eu sou apaixonado. Eu tenho o privilégio de acordar e dormir todos os dias ao lado dela, e todos os dias ela acorda linda e dorme linda. E isso para mim não é que eu acho ela linda mesmo. Eu sou apaixonado pela minha esposa. Para mim é a mulher da minha vida. E não é pejorativo, é mesmo. É a minha opinião. Mas imagine se 5 homens aqui tivessem a mesma opinião que eu tenho. Só 5. Se 5 homens aqui tivessem a mesma opinião, ela é linda, ela é maravilhosa, ela é a mulher da minha vida e sou apaixonado por ela, a gente ia brigar, irmão. A fé ia para o beleléu. Eu ia ter que chamar o pastor Roberto, que é o Ministério da Família, junto com o pastor Cássia, para separar a nossa briga. Ou então ia colocar a mão na tua cabeça e ia tirar o demônio que tinha e o que não tinha também. Olha a loucura que seria se pelo menos 5, nem 5, 3 homens, até um homem, que tivesse a mesma opinião em relação a essa mulher do que eu tenho. Tu já viu a loucura que seria? Está amarrado, está capeta, você está ouvindo aqui. Vou até passar logo essa foto para não cair na tentação. Passa logo. O que eu quero mostrar aqui? O pensamento único. Todo mundo pensar da mesma forma. Isso é uma armadilha do diabo. O bom é pensar diferente um dos outros. Porque mesmo com as nossas diferenças, temos o mesmo objetivo, que é Cristo e glorificar a Cristo. E o único objetivo que nós temos é o Senhor. O resto são objetivos secundários, que vão acabar com o tempo, e quando o mundo acabar, quando você morrer, acabou também eles, mas Cristo vai existir eternamente. Mesmo depois que eu e você morrer, nós iremos ressuscitar em Cristo Jesus. Quando a trombeta tocar, nós vamos ressuscitar em Cristo. Nós vamos ser arrebatados até os ares, e nós vamos continuar com Cristo eternamente, porque Ele não acaba. Todas as outras opiniões, todas as nossas diferenças aqui na terra, acabam. Seu time vai acabar. O mundo vai acabar. O seu gosto pela comida vai acabar. Tudo que você pensar vai acabar. Essa política vai acabar. Tudo vai acabar, irmãos. Tudo vai embora. Não vai ter nada. Mas uma coisa vai prevalecer. Uma coisa vai continuar. Nós vamos continuar sendo o povo de Deus. Nós eternamente como povo, com o mesmo objetivo, que é servir ao Senhor, adorar o Senhor, viver pelo Senhor.
A visão da nossa igreja é que a nossa unidade é essa, que é a unidade que a Reforma colocou lá em Lutero: somente Cristo, somente a Bíblia, somente a graça, somente a fé, somente a Deus toda a glória. É nisso que a gente tem que pensar igual. O que não pode mudar em nós? O que não pode mudar em nós, que é somente Cristo que nos salva. O que não pode mudar em nós é só a Bíblia a nossa regra de fé. O que não pode mudar em nós é que nós somos salvos pela graça e não pelos nossos méritos. O que não pode mudar em nós é que nós somos salvos mediante a fé. E o que não pode mudar em nós, e todo mundo tem que ter a mesma opinião, é que a glória tem que ser sempre de Deus, de mais ninguém a não ser Deus. Todas as outras coisas, todas as opiniões diferentes, nós temos que aprender a ter tolerância. A Bíblia diz, suportar uns aos outros. E é suportar mesmo, tem hora que tem que suportar o outro. E esse suportar é porque você não concorda com a opinião dele. Não concorda com o que ele pensa. Não concorda com aquilo que ele acha. Não concorda com a comida que ele gosta. Tem gente que gosta de bucho. Talvez você goste de bucho. Eu, a única coisa que eu não gosto. A gente não precisa concordar. Você pode gostar de bucho, de uma dobradinha maravilhosa, né? Você pode gostar até daquele cheiro quando está fazendo, não sei como. E eu posso não gostar, e está tudo bem. Aqui você tem que entender, quando você entende essa multiforma de Deus, essa diversidade, aí você responde essa pergunta: por que temos tantas igrejas diferentes? Por que a mesma Bíblia tem tantas interpretações diferentes? Isso não é errado? Não, isso é plano de Deus, porque a igreja é a multiforma. Na verdade, isso é proteção. Imagine você, se nós existisse apenas uma igreja evangélica. Uma só. Todo mundo igual, pensa igual, tem os cultos parecidos. Uma única. Se nós teríamos a mesma igreja, só uma igreja evangélica, como tem a igreja católica, que é um só, nós teríamos um papa. Nós teríamos um líder mundial. O líder da igreja evangélica. Teria o líder católico, que é o papa, e teríamos, sei lá, um apóstolo, que ia chamar, que é o líder de todas as igrejas evangélicas. Você acha que em 2000 anos não teríamos um líder ruim? Você acha que todos os líderes seriam bons? Em algum momento na história nós não teríamos um líder ruim, um líder falso, um líder mau caráter. Bastava em um momento na história ter um líder mau caráter, um líder ganancioso, ambicioso, e acabou a igreja evangélica. E acabou. Ia desmoronar. Porque a liderança quebra, todo mundo vai embora. Quantas igrejas você conhece que foram destruídas através do escândalo dos seus líderes? Quantas igrejas? Quantas igrejas estão acontecendo hoje que era maravilha, era grande, era maravilhosa, ai, 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 e agora não são nada por causa dos escândalos, por causa da mal conduta dos seus líderes? Mas ela acabou com as igrejas evangélicas? Não. Infelizmente destruiu aquela igreja, aquela denominação. Mas preservou as outras. Por quê? Porque a gente não faz parte dela. Ao contrário do que pensam, essa diversidade de igrejas é uma proteção que Deus deu para o seu povo. Porque a gente não pode ter um líder. Nós temos que ter apenas Cristo como referência. Nós estarmos fragmentados em várias igrejas, eu estar aqui, a Igreja Batista está ali. Além disso, isso alcança um maior número de pessoas. Se temos apenas uma denominação, e temos apenas um estilo de culto. Imagine você que esse estilo de culto fosse aquela Assembleia de Deus do Reteté. Talvez você não ia se adaptar. Ou o estilo de culto único seria aquela presbiteriana bem tradicional, que não pode nem bater palma.
talvez você não ia se adaptar. Quantas pessoas iam deixar de ser alcançadas porque a igreja tinha um estilo único? Mas como nós temos estilos diferentes, o cara que gosta do reteté está lá na igreja do reteté, irmão, feliz da vida e vai para o céu. E quando ele vê Jesus, está lá, com o forró gospel dele. E o cara da tradicional também vai estar no céu. Não vai continuar batendo palma, talvez no céu. Mas vai estar lá. E está tudo bem. Alcançamos aquela pessoa. Nós não precisamos ser iguais. Talvez você mesmo goste de um estilo de culto, uma música mais agitada. E você gosta de uma coisa mais calminha. E isso não tem problema. As igrejas, diversas igrejas, nos ajudam a alcançar pessoas diversas, diferentes, além de nos proteger. Porque a igreja é a multiforme sabedoria de Deus. Agora, como cada igreja tem a sua forma, nós temos a nossa forma. A igreja de Vila Velha, mesmo pertencendo à igreja Nazareno, nós temos a nossa forma. Na nossa forma, nós queremos alcançar a transformação das pessoas. Nós temos uma metodologia, e essa metodologia, para nós, não está como objetivo o crescimento numérico. Não é que nós não queremos crescimento numérico, mas a nossa metodologia não está como seu alvo principal o crescimento numérico. Nós queremos o crescimento numérico como consequência, mas não como fim. Nossa metodologia, ela tem como alvo principal o crescimento espiritual, até porque nós somos uma igreja de santidade. E eu vou refazer para você, talvez alguém já viu, mas eu quero mostrar para você de novo, essa metodologia que nós temos, a nossa forma, nessa multiforma de igrejas que tem. É a forma agora da nossa igreja, como nós trabalhamos. Nós trabalhamos com 5 propósitos. Adoração, do qual nós queremos ensinar você a amar a Deus. E o que nós fazemos para te ajudar a amar a Deus? Temos o nosso culto coletivo, que vai te ajudar a amar a Deus, se conectar com Deus. Temos a torre de oração, que começa amanhã, como ainda teve no aviso, sempre nos 3 primeiros dias do mês. Nós temos a manhã com Deus, no futuro a gente vai ter a noite com Deus, para quem não pode ir para a noite. Vamos colocar outra pessoa, outro pastor. E amanhã com Deus no Instagram é só para te ajudar você a ter o seu devocional diário. Você criar esse hábito. Se você tem, já tem, não precisa. Tá? Mas a gente crê que para ser transformado, você precisa começar a aprender a amar a Deus através do culto coletivo, através da oração e através de devocionais. Você aprendeu isso, mas não é só isso que te transforma. E isso é o erro. Tem muita gente que lê a Bíblia, ora, mas não é transformado, porque acha que é só isso. Nós precisamos também aprender a amar as pessoas. E nós usamos como instrumento para te ajudar a amar pessoas, as nossas células, que nós chamamos de Grupo Vida. Ali você vai aprender a se relacionar com pessoas diferentes, que pensam diferentes. Umas legais, outras chatas mesmo. E você vai ter que aprender a lidar com o legal e com o chato. Você vai ter que aprender a lidar com a pessoa tranquila e o cri-cri. Por quê? Porque é assim que a gente aprende a amar as pessoas, porque as pessoas não são perfeitas, nós também não somos. E aqui não dá para a gente se conhecer, então vamos nos conhecer através das nossas células. E aí é o propósito da comunhão, que a gente vai aprendendo. A gente vai aprender o propósito do discipulado, a gente aprende a amar a Bíblia, a palavra de Deus. Às quartas-feiras, às 7h30, nós estamos aqui em grupo de discipulados, estudando a Bíblia, a palavra de Deus. E o nosso discipulado é, além da palavra, gerar um certo cuidado espiritual na sua vida. Tem homens, tem de mulheres, tem de novos, tem de cura interior, tem de juniores. Você vem aqui para aprender a palavra de Deus. Nós precisamos que você conheça a palavra. Se você não conhece a palavra, vai ser mais difícil ser transformado também.
Mas, além disso, você precisa aprender a servir. Você não está aqui só para ficar sentado no banco. Você pode servir através do ministério, seja qual for, segundo aquilo que você consegue ter paixão. Pode ser na porta da igreja, pode ser no que for. Tem tantas coisas que você pode fazer, sempre tem algo que você tem talento. Olha, hoje de manhã eu abri a igreja às 7h30 para 2 irmãs fazer a cantina. Elas vieram aqui servir, cada um de nós, o Ministério de Mulheres, fazendo os caldos. É o talento delas, cozinhar. E louvado seja Deus por isso. O outro é limpar. E louvado seja Deus por isso, está servindo. Se a gente não aprender a servir, a gente não é transformado. Nós precisamos evangelizar. E evangelizar é aprender a amar os perdidos, as pessoas, porque a gente quer que eles façam parte desse povo, que nós somos o povo de Deus. Só que a gente tem que aprender a evangelizar, nós temos evangelismos, e também evangelizar através do testemunho, testemunhar de Cristo. Evangelizar de forma orgânica, você onde estiver, aonde você estiver, no seu trabalho, na sua casa, nos seus vizinhos, testificar de Cristo, falar de Jesus, convidar a pessoa para vir na igreja, chama ele, liga para ele, manda um WhatsApp para o cara. Se você viu uma pessoa que faltou, manda um WhatsApp sentir sua falta, porque quando o pastor faz isso, a pessoa fala, fez mais que obrigação. Ou pensa assim, já está pegando meu pé. Mas quando é você, um irmão, que sentiu a falta dele, isso é diferente. Você não é o pastor. Eu nem sabia que você lembrava que eu estava aqui na igreja. Então, isso é completamente diferente. É você testificar, ajudar a evangelizar dentro da igreja, fora da igreja, onde você estiver. Toda a nossa igreja é uma trilha para você ser transformado por Cristo. Você vai ser transformado com Cristo amando a Deus, amando as pessoas, amando a Bíblia, amando a servir, amando os perdidos. E tudo que tem na nossa igreja é para servir, para seguir essa trilha de transformação. A nossa igreja não faz algo só por fazer. Não faz algo, vamos fazer um culto aqui no meio de semana, terça-feira, campanha de sei lá o quê. Mas isso vai ajudar na nossa trilha de transformar as pessoas? Ou é só para ter mais um culto? Não, a gente quer criar essa trilha, esse caminho que as pessoas possam ser transformadas por Cristo. Esse é o único caminho de ser transformado com Cristo? Não. Você pode criar outros caminhos. Mas seja qual for o caminho, você tem que aprender a amar a Deus, vai ter que aprender a amar as pessoas, vai ter que aprender a amar a Bíblia, vai ter que aprender a amar servir, vai ter que aprender a amar os perdidos. Só através desse caminho, e você pode criar um outro caminho, nós só estamos ajudando, mostrando mas só através desses caminhos que você verdadeiramente é transformado por Cristo. Mas nós criamos uma mentalidade dentro da igreja que somos transformados só com adoração. Somos transformados só orando, jejuando, vindo à igreja. A gente não ama as pessoas, a gente não serve, a gente não evangeliza, a gente não conhece a Bíblia. E a gente esquece as outras áreas que é necessário para nós sermos transformados por Deus. Essa é a nossa forma, nessa multiforma que Deus tem nas outras igrejas. A nossa é melhor que as outras? Não, a nossa é só mais uma forma, porque a igreja é a multiforma. Por isso nós crescemos por meio dos propósitos, da adoração, da comunhão, do discipulado, do ministério, que é o serviço, do evangelismo ou missão. Essa é a nossa forma, nessa multiforma. Agora, eu quero terminar usando esse termo para você. Seja aquilo que você deseja, você vai conseguir só com sacrifício e sofrimento. O que você sonha?
seja aquilo que você sonha, seja qual for sua visão, você só vai conseguir com sacrifício e sofrimento. Seja o que for. Pode ser algo simples como emagrecer. Você fala assim, eu quero emagrecer, seja uma visão, um alvo na sua vida, algo simples. Você não vai emagrecer fácil. Vai precisar de sacrifício e sofrimento. Parar de comer não é fácil. Eu que digo. Mas se você quer ser médico, não pense que vai ser fácil ser médico. Vai precisar estudar muito. Vai precisar de sacrifício e sofrimento. A questão, e você ser cristão, você querer ser transformado por Cristo, também vai exigir sacrifício e sofrimento. Olha o que Paulo diz: portanto eu peço que não desanimem por causa das minhas tribulações em favor de vocês, pois isso é motivo de honra para vocês. Ele está dizendo, ele está preso, ele está falando, eu estou me sacrificando, eu estou sofrendo, porque eu estou cumprindo a missão de Deus na minha vida. Servir a Deus também gera sacrifício e sofrimento, mas vale a pena sofrer por isso. A questão é que você está sofrendo pelo quê? Porque todos nós temos uma carga de sofrimento, seja ela qual for. Mas pelo que você está sofrendo? Você está sofrendo por algo que vale a pena sofrer? Você está se sacrificando por algo que vale a pena sacrificar? Eu quero te dar algo que vale a pena sofrer e sacrificar. Vale a pena sofrer por Cristo e sofrer para ser transformado por Cristo. Vale a pena. E eu quero dizer para você que se você tiver a visão correta, e qual é a visão correta? Aceitar sofrer e se sacrificar para ser transformado por Cristo. Se você tiver a visão correta, vai gerar propósitos certos e um sofrimento que vale a pena. O problema não é sofrer, irmãos. O problema é que muitas vezes nós estamos sofrendo por algo que não vale a pena. Talvez, meu irmão, minha irmã, você está sofrendo por uma pessoa que não vale a pena você sofrer. Está lá você chorando, me engano por alguém, ai, me traiu, ai, irmão. Está valendo a pena sofrer por ele? Talvez você está aí desanimado. Seu time, está valendo a pena sofrer por causa do seu time de futebol? Talvez você diga que você está sofrendo num local de trabalho que não te valoriza e não está valendo a pena sofrer por isso. O maior desperdício que existe é sofrer por algo que não vale a pena o seu sofrimento. Mas eu quero te apresentar algo que vale a pena sofrer. Vale a pena sofrer para ser transformado por Cristo. Vale a pena. E isso vai gerar os propósitos certos na sua vida. Vai gerar a visão certa. Vai mudar todo o seu redor. Vai mudar tudo na sua vida, porque você está sofrendo por algo que vale a pena sofrer. Vamos ficar de pé. Feche seus olhos. Deixa o Espírito Santo falar no seu coração agora. Pelo que você está sofrendo? Pelo que você está sofrendo? Todos nós, temos algum momento, em algum aspecto. Às vezes é um sofrimento pequeno, médio ou grande. Não interessa
se é um sofrimento pequeno, médio ou grande. Eu só quero perguntar a você: está valendo a pena sofrer por isso? Está valendo a pena sofrer por isso? Será que você não está sofrendo por algo que não vale a pena? Está se sacrificando por algo que não vale a pena? Está chorando por alguém que não vale a pena? Está lutando, batalhando por algo que não vale a pena? Mas eu quero te oferecer algo que vale a pena. Cristo vale a pena. Ser transformado por Cristo vale a pena. Não vale a pena ficar discutindo opiniões diferentes, mas vale a pena. Vale a pena falar da esperança que é Cristo. Vale a pena falar do amor de Cristo. Vale a pena falar sobre a fé de Cristo. Vale a pena. E eu quero agora que você se liberte daquilo que não vale a pena e possa abraçar aquilo que vale a pena, que é Cristo. Eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração e começasse a falar para você mesmo: Senhor, eu quero que o Senhor me liberte de tudo que não vale a pena sofrer. Eu quero que o Senhor me liberte de tudo que não vale a pena sofrer. Eu não quero me agarrar em nada que não vale a pena. O Senhor vale a pena. Se eu tenho que sofrer, eu quero sofrer por algo que vale a pena. Eu quero me sacrificar por algo que vale a pena. Eu quero lutar por algo que vale a pena. Eu quero trabalhar por algo que vale a pena. Eu quero me desgastar por algo que vale a pena. Senhor Jesus, Pai amado, dessa vez não quero chamar ninguém para o altar, porque todos nós temos que fazer essa oração. Todos nós precisamos, Pai, entender que não vale a pena sofrer por algo que não seja o Senhor ou algo que agrade ao Senhor. Se algo não agrada ao Senhor, se algo não glorifica o Senhor, se algo que não vem do Senhor, não vale a pena. Não vale a pena sofrer por alguém que não me dá valor. Não vale a pena trabalhar por algo que não vai me dar absolutamente nada. Me liberte, Senhor, nos liberte de nós chorarmos, sofrermos, trabalharmos por algo que não vale a pena, mas nos coloque no nosso caminho algo que vale a pena, algo que abençoa a nossa família, algo que abençoe as nossas vidas, algo que abençoe a vida do próximo, algo que glorifique a Ti, algo que abençoe o Senhor. Nos ajude a entender isso, no nome santo e poderoso de Jesus Cristo. Amém. Você crê nisso? Então levante sua mão junto comigo. Senhor Jesus, Pai amado, nos ajude a sair daqui hoje, Pai, já mudando algumas posturas na segunda-feira. Vamos abrir mão daquilo que não vale a pena. Vamos parar de brigar por algo que não vale a pena. Vamos parar de discutir por algo que não vale a pena. Vamos parar de nos agarrar com algo que não vale a pena. E vamos pagar o preço por aquilo que vale, que é o Senhor. No nome santo e poderoso de Jesus Cristo. E que Deus te abençoe e te guarde. Guarde a tua entrada, a tua saída. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus te abençoe, irmãos. Amanhã está em torno de oração.